muito grande, né? Se a gente se diz ministros da parte do Senhor, então é ministro da parte do Senhor, não é da sua parte. Então aí a coisa complica mais ainda. Então você precisa descobrir o que esse Senhor do qual você é ministro da parte de quer que você faça. E você veio com a listinha, você veio com 3 mais agitada, 2 mais de questionamento e profundidade e as mais lentas, para daí todo mundo se quebrantar e tal. E se preparar para a palavra, para que a terra esteja semente boa, né? Esse negócio todo. Que não está nada errado, mas também não precisa ser só assim também. Já teve culto que eu cheguei também com tudo preparado, todo mundo, os músicos, ensaiamos, ficamos das 4 às 6 ensaiando, bonitinho ali. Chegou na hora do culto, nós começamos com uma de júbilo. Igreja morta, morta. Chegando, os caras, bate palma agora. Os caras fazendo aquela força. Eu olhei assim, falei, não está bom isso aqui. Você cantando coisas de júbilo, ninguém está com júbilo nenhum ali. Não, mas acabou de começar a reunião, está todo mundo, ninguém está cansado. Eu sei, mas não é isso. O problema é aqui, ó. Aqui. Como é que está cansado ou não está cansado? Ficou em casa o dia inteiro, veio às 6 da tarde para a reunião, não deve estar cansado. Não é esse o problema. E daí você vê o clima espiritual ali, você sente, fala, bom, o que eu faço, Senhor? Aí eu senti de parar tudo. Falei, tá bom, para tudo. Paramos. Primeira música, né, tal, da grande reunião, e todos ali, Senhor Jesus, para. Eu falei, bom, meus irmãos, estou cantando júbilo aqui, falei para a igreja, estou cantando júbilo aqui, mas não estou vendo júbilo nenhum, então nós vamos fazer o seguinte, vamos dividir em grupinhos e vamos orar. Todo mundo ficou assim, vamos orar, né? Os que queriam cantar o júbilo e pular ficaram meio frustrados, eu acho, e os outros ficaram assim, mas como assim? Mas o começo sempre tem cântico, né? Não é assim sempre, como é agora, meu Deus, e agora? Né? Aí paramos tudo, aí dividimos em grupinho. E eu falei, agora vocês vão orar uns pelos outros, abençoem uns os outros. Se alguém quiser compartilhar algum problema, compartilha para os outros orarem por você. Se não quiser, não precisa, mas vai todo mundo orar. Vamos em grupo aqui orar, porque nós chegamos para essa reunião e está todo mundo pesado. É bom a gente falar claro também, que facilita logo, né? Alguns talvez se ofendem, mas resolve rápido o problema e fica tudo certo. No fim, ele está pesado mesmo, ele reconhece e acaba dando tudo certo. Aí fizemos isso. Aí 15 minutos, o pessoal orando, eu lá na frente, acompanhando o que estava acontecendo. 20 minutos, o pessoal orando. 25 minutos, as vozes do pessoal começaram a ficar um pouquinho mais alta na oração. Eu percebi que algo estava acontecendo. 30 minutos, o nível já começou. 35 minutos, eu comecei a ver sorrisos. Para cá, para lá, um chorando aqui, o outro sorrindo ali. Falei, 40 minutos. E os músicos lá, né? Vamos cantar uma, eu já, espera. Sabe que nem aqueles filmes que vem vindo do exército inimigo, assim, e o cara falando, espera, e os caras com arco e flecha assim, pronto, espera, para chegar mais perto, para daí pegar os caras, né? Eu fiz mais ou menos isso, né? Eu falei, espera, aí deu 45 minutos, estava todo mundo feliz, aí os irmãos, todo mundo se abraçando, todo mundo sorrindo, esqueceram que aquilo era uma forma litúrgica de começar uma reunião às 18 horas, acabou. Senti que o clima espiritual, que o ambiente ali estava liberado. Aí os músicos, agora vamos cantar. Eu falei, não precisa cantar agora. Como? Nós ensaiamos 6, 8 músicas, Gerson. Vamos cantar uma pelo menos. Não. Falei, tá bom, igreja, pode sentar. Todo mundo sentou assim, aí o irmão compartilhou a palavra, daí oramos, aí teve eventualmente uma música no final e fomos embora, todo mundo feliz. Então assim, né? Vocês estão cansados de ouvir, vocês já devem ter ouvido desde quinta o Asaf até hoje, que música é só um meio, que ela não é um fim. Vocês devem estar meio cansados até de ouvir isso. Mas nunca é demais ouvir isso. Mais uma vez eu digo, é isso mesmo. Só que, qual é a diferença? A diferença é você que está à frente perceber o que está acontecendo. Né? Eu já vi períodos de louvor, às vezes, assim, em alguma conferência, ou mesmo igreja, em outros lugares, que parece um lance meio de louvoróbica, assim, né? Eu não tenho nada contra a louvoróbica, mas fazer a louvoróbica para forçar a turma a ficar animada, aí também não dá certo. Concorda comigo? Agora vou cantar, agora pula, agora tira o pé no chão, agora põe o pé no chão. Agora finge de morto. Agora pula para casa, você para lá. E o cara vai dando as ordens e o pessoal vai suando e vai ficando feliz porque está suando por Jesus, né? Estou suando, a camisa está suada por Jesus aqui, ó. Bem suado, louvor bem suado, bem mesmo. E cheiroso, talvez. E não é o aroma de Cristo, ele começa a ficar meio assim, né?
Aí termina o período, o que aconteceu? Nada. Todo mundo suado e cansado, mas não rolou nada. Podeis, aí no fim podeis vos assentar. Não adiantou nada, não serviu para nada, não aconteceu nada. Ninguém mudou nada, não foi nada. Então a gente corre esse risco também. Então tudo isso eu estou dizendo para você, não se preocupe com isso. Sabe? O pessoal meu lá já conhece esse esquema. Tem as musiquinhas tudo preparadinhas, mas de repente... Ó, Daniel, ai querido. De repente está para começar os júbilos, eu falo, não, eu começo, queremos o teu nome, tudo, quebra tudo de novo. Os caras ficam se olhando, os músicos aí, qual é o tom mesmo? Segue e vai comigo, vamos. Porque é diferente, entende? Quando eu dirijo a parte de música no começo do culto, que é o que a gente normalmente faz, todo mundo, via de regra, primeiro eu olho o pessoal chegando, fazer uma oração de 5 minutos do começo de tudo, para começar a reunião, e nesse tempinho eu já vou percebendo qual que é. Então, às vezes, eu faço isso que eu falei para vocês, eu junto todo mundo das mãos, porque lá, às vezes, não sei se aqui em São Vicente é assim, mas em São Paulo, quando na hora de começar a reunião, você pode ser que você tenha 1/8 da plateia, ou 1/7 da plateia, que chegará até o meio do culto. Acho que aqui não acontece isso, não é verdade? Mas lá em São Paulo acontece sim, ó, de monte. Então, assim, quando você começa a reunião, você está com um grupo lá que é 1/7, 1/6 do grupo todo que vai vir. Beleza. Só que aí, então, um está lá no fundo, outro lá, outro aqui, eu falo, todo mundo fala, pessoal, então vamos junto, vamos dar as mãos, pronto. Aí você tem visita, a visita fica meio sem jeito, fala, olha, se tem alguma visita, dá um abraço nele, fala, puxa, que bom que você está aqui. Pronto, já. Porque a gente precisa começar de um jeito já começado, entendeu? Senão fica uma coisa esquisita, rapaz, né? Fica um cara para um canto, fica o outro para o outro, e daí você lá na frente fazendo um esforço danado para tentar fazer alguma coisa acontecer que só Deus pode fazer acontecer e você não consegue, e você fica frustrado. Já viu o nego que termina a ministração do louvor, o cara chega, pô, mas hoje estava pesado, né? Hoje não deu certo. E às vezes é mesmo. Mas às vezes é o cara mesmo. Você quis entuchar 5 músicas de júbilo num povo que chegou triste, pesado, precisando de um consolo, talvez só num tempo de oração, precisando de alguém dar um abraço nele. Fala, não, meu irmão, vamos lá. Então, rapidinho eu queria compartilhar com vocês em Apocalipse 4. Possivelmente até vocês já ouviram isso, já conhecem isso, mas tudo bem, nunca é demais lembrar. Isso aqui eu aprendi com o pastor Mike Heron, anos atrás. E depois a gente acrescenta uns pitacos brasileiros nessa. Capítulo 4 de Apocalipse, Deus está falando com João. E diz o verso 2 que ele foi arrebatado em espírito. E havia um trono no céu, e tinha um assentado sobre o trono. E verso 3 descreve esse que estava sentado no trono. Na sua aparência ele era semelhante à pedra jaspe, sardônica, e havia o arco celeste, nessa época não chamava arco-íris, era arco celeste, né? Estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Então, símbolos do trono de Deus que o João começou a ver. Deus permitiu que ele visse. Ao redor do trono, 24 tronos, 24 anciãos, vestidos de branco, tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Então, João foi vendo o quê? Ele foi vendo todo um ambiente espiritual, um ambiente do céu, um ambiente de Deus, onde coisas estavam acontecendo, né? E do trono saíam relâmpagos, trovões, vozes. Você imagina, a gente sempre fala para a meninada mais nova, né? Porque os mais velhos, às vezes, não gostam muito de som também. E, às vezes, o som fica demais mesmo, fica todo mundo surdo, é verdade. Mas, assim, no céu deve ter os momentos de silêncio, mas, no geral, deve ser uma doideira isso aqui, né? Sim ou não? Relâmpago, meu. E Deus no trono lá. E os relâmpagos. E o arco celeste atrás. Que não é símbolo... Eu não vou falar, você já sabe, né? Está gravando, não está? Tá. Não é símbolo. É símbolo da aliança de Deus com o homem. Esse é o princípio de tudo. Então, João vendo o arco lá, pensando, Deus tem uma aliança comigo, Deus tem uma aliança comigo, e trombão, e relâmpago. Então, o céu não é um lugarzinho muito assim, só de flautinhas e... o Senhor está falando. Tem trovão, tem relâmpago, vozes. Ele não disse se essas vozes estavam cantando, o que elas estavam fazendo, né? Podia ser...
todo mundo na frente de Deus, ele é aquela doideira, fazendo aquela barulheira, porque Deus estava lá. Por que quando aparece um grande cantor gospel, não fazem uma barulheira desgraçada para o cara entrando no palco? Faz ou não faz? Faz. Multidões, multidões. Pagando 50 para entrar, pagando 50 para entrar. Não é? Agora na frente de Deus, de grátis. Deus, meu amigo, o próprio, no trono. Aí tem que fazer barulho mesmo. Não é? Tem que pular, tem que ficar maluco, tem que fazer barulho. Senhor! É Deus, meu amigo. Só Deus, no trono. E relâmpago, e trovão, e Deus, e relâmpago, e trovão, e o arco, e vozes. Aleluia! Sei lá mais o que. Tudo berrando, vozes. Não descreve exatamente. Não consigo, na exegese, saber o que essas vozes estavam fazendo. Mas tinha vozes, 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 muitas vozes. Lindo. Tem uma gravação de muito tempo atrás, que eu não sei, alguns aqui dos mais antigos talvez chegaram a ouvir, de uma reunião de oração. Ficou um negócio muito histórico, assim, muito folclórico dentro do meio cristão. O pessoal que estava na reunião de oração e deixaram um gravador ligado. E depois terminou, eles foram ver o que estava acontecendo na reunião e tal, eles começaram a ouvir vozes cantando, mas essas vozes que cantavam, elas cantavam oitavas acima do nível humano possível. E os caras voltaram, ouviram de novo, voltaram, ouviram de novo. Pô, mas ninguém estava cantando aqui. Então Deus deu uma colherzinha de chá para eles, abriu uma frequência do céu para eles ouvirem os anjos. Eu tenho essa gravação lá em casa. Conseguiram de novo, eu peguei agora, eu vou reproduzir, vou ver se eu guardo para mim esse negócio. Doideira, porque pega lá assim, imagina... não é primeiro soprano, é -3, assim, no inverso, lá em cima. Coisa que realmente a voz humana não alcança. Coisa linda, cara. Você ouve aquele texto e fala, nossa, meu, que diferente. Foi diferente para o seu ouvido, você nunca ouviu aquilo. Então, eu acho que lá devia ter umas vozes dessas. Assim. Então, vai imaginando esse clima, esse ambiente. E 24 caras lá completamente afim. A gente chega na reunião, o povo está 3 horas da tarde, meu, já foi a manhã inteira. Um dia eu vou viver na eternidade, mas por enquanto eu estou na terra, eu estou cansado, cara. Dá uma chance para mim aí, né? E aquele negócio todo, tudo acontecendo, ó. E daí, diante do trono, um mar de vidro semelhante ao cristal. Tenta imaginar na tua cabeça, se você puder. Imagina essa figura agora. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais, com olhos por diante e por detrás. Eu entendo também que essas figuras falam assim, da onipresença de Deus, né? Olho pela frente, olho por trás, olho por todo lado. Deus vê tudo, 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 nada passa escondido. Eu estou aqui com vocês, o que está aqui atrás, Deus sabe também, tudo, tudo, tudo. O que está lá fora, o que está num raio de 360 para cima, para baixo, em espiral, em giro, em tudo. Então Deus, eu imagino que deu uma dica para João dando essa visão de seres com olhos, e olhos por todos os lados, mostrando a onipresença de Deus. Negócio doido, né? Agora nós estamos começando a ter filme e outras coisas em 3D. Viu, Daniel? Precisa fazer uns vídeos aí, uns próximos DVD, fazer um treco 3D assim. E aí você começa a cantar a dimensão de Deus, porque Deus é onipresente. Aí vai virando a câmera assim, 360, cara. Vocês não vão fazer isso, né? Pode fazer, eu acho lindo. Vai virando a câmera assim, 360, e vai falando, porque Deus está em todo lugar. Estou te dando uma dica para uma música aí, cara. Olha, Deus está em todo lugar, e você vai virando a câmera assim, vai fazendo um globo na virada assim. Todo mundo vai acompanhando aquela imagem assim, olhando. Meu. Porque nós somos muito devagar, né? Nós somos humaninhos. Então, quando a gente não tem palavras para explicar, a gente fala o sobrenatural. É o único jeito de se explicar mesmo. Né? Está além das minhas forças, está além da minha possibilidade. Você não tem palavra para falar, nem jeito para explicar o que Deus faz. Mas ele escolheu uma turma que costuma dar trabalho, mas que são chamados artistas cristãos. E esses caras devem fazer isso. Procurar refletir essa glória, procurar transmiti-la de formas assim que outros seres não tão bons como os artistas. Ninguém riu, tá bom. Ninguém é artista. Ninguém é artista na nossa comunidade, pastor. Tá bom, estou usando um termo genérico. Tá? Não é remédio específico, é genérico.
genérico, tá? Com essas condições, com essas capacitações. Daí Deus dá para você visões, porque isso aqui era uma revelação, uma visão que Deus deu para João. Então, quando você tiver visões de Deus, pense sobre essas coisas, reflita, veja que inspiração você pode ter nisso. Sair do lugar comum, sabe? Deus nunca está no lugar comum. Deus tem os seus princípios e fundamentos que são imutáveis, mas Ele está sempre com novidade. Essa que é a doideira. O fundamento não muda, mas Ele é incrível. Então, hoje existe uma geração de jovens que é diferente da de 10 anos atrás, que é diferente da de outros 10 anos atrás, e Deus está sempre lá, assim. E com cada uma delas o tempo nunca passa para Ele, e Ele sempre se manifesta. E Ele sempre é ouvido. E Ele sempre deixa a sua marca. Isso é uma doideira. O que isso tem que ver com ministração, Deus? Tudo. Porque quando a gente entra num ambiente como esse, ou como qualquer lugar, e você começa a pedir de Deus para que você possa distinguir o ambiente, Senhor, eu estou num ambiente espiritual aqui, o que o Senhor quer de mim? As pessoas estão aqui, né? Não precisa também ficar tão místico que você olha lá para cima, você vê 2 caninhos aí saindo do ar-condicionado, você fala, está amarrado, eu vi 2 chifres ali. Mas não precisa ser assim. Mas você vai aprendendo a conhecer o ambiente, olha para as pessoas, veja os rostos delas, veja os olhos delas. E aí começa a cantar, ou a falar, ou a trazer uma poesia, ou um desenho, ou uma dança, e daí você vai entrando nos corações das pessoas, né? E aqui ele cita 4 animais. Então, o primeiro, verso 7. O primeiro é semelhante a um leão, o segundo semelhante a um bezerro, o terceiro tinha um rosto de homem, e o quarto semelhante a uma águia voando. E os 4 tinham, cada um de per si, 6 asas, e ao redor, por dentro, estavam cheios de olhos, de novo a história dos olhos, e não descansam, nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honras e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, dignos é Senhor de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Esse negócio tem que ficar dentro do coração da gente quando a gente começa uma ministração, às vezes como quem não quer nada. Aqui em São Vicente eu não sei também se acontece. Todo mundo fala que é filho de Deus, certo? Somos filhos de Deus, não somos? Lavados pelo sangue de Jesus. Então, por sermos filhos, queremos conversar com o papai, não é? É. Então por que ninguém vai na reunião de oração? Eu posso orar em casa. Sei, por que não vai na reunião de oração também? Porque eu estou cansado. Você está cansado. E se Deus cansar de você, o que vai acontecer? Né? Então, assim, quando estamos numa reunião de oração, buscando o Senhor, é Efésios 5, é Colossenses, um tem palavra, o outro tem doutrina, um tem revelação, o outro tem um cântico, o outro tem línguas, e daí na língua ele traz a tradução daquelas línguas, a interpretação. E aquele ambiente vai ficando parecido com esse aqui, as coisas vão acontecendo. E aí, de repente, para quem não dá muita bola, o cara cai caído prostrado no chão, porque teve uma visão de Jesus lá. O cara ficou doidão, assim, caiu lá. Aí o outro cai chorando lá, porque naquele dia ele tratou a mulher muito mal. Brigou com ela, berrou com ela, depois foi para a igreja, paz do Senhor, paz da senhora, paz de nós todos. E aí, meu irmão, vai graça e paz. E as variantes, né? Quebrou o pau com a esposa antes de ir para a reunião. Aí Deus quebra ele lá também. Tum! Fica chorando no canto. O outro fica lá. Aí 2 jovenzinhos ali começam a orar junto. Aí 3 adolescentes ajoelham lá atrás. Meu, é isso, é isso. Esse é o meu sonho, sempre. Deus dê graça para que essas coisas aconteçam. E daí, de repente, rola a cura. Rola uma palavra de conhecimento para alguém, uma palavra de sabedoria. As coisas vão acontecendo. E esse ambiente tridimensional, universal aí, e polidirecional de Deus vai acontecendo e vai trazendo. Agora, nós estamos falando disso acontecer, o espiritual, num meio onde há seres normais, racionais, que usam o seu intelecto, mas que também têm um espírito.
que buscam raciocinar para entender as coisas, mas ao mesmo tempo eles têm um espírito que trabalha com essa razão juntos, e daí eles precisam entender o que aquele ser que os criou e o tornou um ser que pensa, mas também que sente e que tem um espírito e que vive numa atmosfera que não é só isso aqui que a gente pisa, mas é uma atmosfera espiritual, o que está rolando. E daí Deus vai revelando para aquele ou aquela que ele responsabilizou por aquele momento tão importante. E aí ele vai dando direções. Então aqui João viu 4 tipos de seres, né? E quando o Mike Heron descreve isso, é muito legal, muito interessante. Eu vou falar de um jeito mais brazuca, e estou tentando usar hoje com outra aplicação. Tinha um semelhante a leão. Então, há formas e formas de dirigir louvor, né? Tem os negros leão, né? Tem ministério cara de leão, não sei o que de leão, face de leão, alface de leão, e pá, tá. Legal, beleza. Mas o cara que dirige assim com cara de leão é aquele cara estilo guerreiro, né? Agora, todos comigo, vamos afundar o inferno. E vem, o povo vem junto mesmo, o cara vai. Esse é o cara de leão. Quando é ele que dirige, os demônios ficam tudo atrapalhados e preocupados. Ih, meu, hoje é aquele cara. Ele berra no meu ouvido, faz mal. Ele fala Jesus toda hora. Então chegou o guerreiro lá na frente, os bichos já começam tudo a tremer. Se tiver dentro de alguém, o cara já estrebucha no chão, já cai também, já libera o cara, tira o demônio dele. Põe Jesus dentro da vida dele e vamos em frente, né? É um estilo. É necessário. Nós precisamos de pessoas com um caráter rompedor, profético, que vai assim contra a resistência do inferno, né? Numa situação espiritual assim de opressão ou de luta, porque às vezes a opressão rola no meio do povo de Deus, ou não? Sim, né? Vocês pecam também, né? Ou sou só eu? Pois é. E aí, se o sangue não lavar, e você não acertou ainda, você fica meio escondidinho, assim, você não conta para ninguém, você levanta a mão, mas você está devagar. Você está oprimido, você está sendo culpado por coisas, você está sendo acusado por um monte de coisa. Então, você não consegue ficar à vontade enquanto você não resolve. Isso, se tem alguém lá na frente liderando que tem essa sensibilidade, ele percebe isso no ar. Deus dá a graça de ele perceber isso para ajudar, para mudar. E o leão é muito bom nisso aí. O leão ruge. E quando ele ruge, a terra... Vocês já viram um rugir de leão em algum zoológico, algum lugar assim? Dá uma tremidinha mesmo, não dá? Vem aquele negócio de dentro, assim, o pé fica meio assim, treme, cara. Treme, é um negócio impressionante. Então, o leão é aquele que faz tremer os infernos. Graças a Deus, pelos leões. Líderes leões. A sensibilidade dele é de guerra. Ele não é um cara muito para choro, nem para muita coisa. Ele é um cara de guerra. Talvez alguns aqui estão se identificando com esse. E tem misturas também, não fique apavorado. Tem mistura também. Então, você pode ser uma coisa e outra ao mesmo tempo. Não tem problema. Mas isso, eu estou dizendo, são situações que João viu relativas ao céu. Se são relativas ao céu, elas devem ser usadas paralelamente relativamente à terra. Onde nós estamos, Amém? O que acontece no céu, Deus permite, com muitas restrições, por causa do nosso pecado, a gente fazer algo parecido na terra também. Com a graça dele, presença de Jesus, sangue de Cristo, anjos, dá um baita trabalho. Mas Deus permite isso acontecer por aqui também. Depois dele, descreve aqui o bezerro. O bezerro, ou um touro jovem, algumas versões falam. Como é que fala touro jovem mesmo? Bezerro mesmo, não, mas tem outro nome, não tem? Garrote, isso, esse aí. Agora, qual é a característica de um bezerrinho, meus queridos? Ele fica sentadinho, quietinho, paradinho, bonitinho, respeitadinho, quietinho. Bezerro é bezerro, né?
Já viu o bezerro do lado da mãe? Pula que nem um maluco, faz barulho, bé para todo lado, pula para cá, pula para lá. Quando a mãe acalma, ele vai dar uma atrapalhada na mãe, daí pula de novo, e pula outra vez, e pula para cá, e pula para lá. Esse é o bezerro. Esse aqui é um pouco meio louvoróbico, assim, é o cara que não se aguenta quieto. Ele precisa mexer, e ele precisa mexer todo mundo também, porque ele está mexido, então todo mundo tem que se mexer com ele. Vamos lá! Esse é o bezerro. Importante ter esse? É importante. Eu já vi... Não, só uma amostrinha, ele está crescendo, calma. Eu já vi reuniões assim, onde esse tipo de figura que dirige, lidera, é importantíssima. Por quê? É o contrário daquilo que eu falei logo no começo da reunião. Às vezes a pessoa está devagar, mas ela está devagar porque ela não se apossou do amor, da alegria de Deus, ela não está descansada, ela está preocupadíssima, ela está tensa, ela está irritada. E daí chega um cara desse com essa graça, né, meu? Aí ele conta os problemas dele, fala, queridos, hoje meu carro quebrou. Aí eu tive que pegar o metrô para vir para cá. Ele dá uns pulinhos junto. Pula comigo agora. Aí todo mundo pula com ele. Ele fala, então, meus irmãos, eu estou tão feliz porque agora nós estamos juntos aqui. E é nós, somos nós somos filhos de Deus. Nós somos escolhidos. Ele vai pondo a turma, vai levantando. Daqui a pouco todo mundo pulando junto com ele também. Alguns poderiam dizer que isso é uma indução. Também existe isso. Mas eu estou falando dos caras que, em ligação com o céu, são genuinamente bezerros, como descreve a palavra de Deus. Estou falando desse. Não estou falando do cara que força a barra para todo mundo. Tira o pé, põe o pé. Aquela história, você já conhece. Estou falando de um cara que ele chega com a graça de Deus, eu já conheci vários e é muito bom. Todas as vezes teve uns caras desses, genuínos de Deus, me fizeram muito bem. Eu estava meio assim e tal, daí o cara foi eu fui crescendo junto com ele. Fiquei feliz, me apossei das coisas, me apossei das verdades, fui crescendo, fui ficando legal, feliz de novo, durante a ministração dele. Né? Esse é necessário. E se tem ele no céu, meu querido, então não critique os que genuinamente são assim, porque se tem no céu, você vai ver esses caras lá de novo. Tá bom ou não? Ficou claro ou não? Alguma dúvida? Dúvida na plateia? Você não quer o tal do céu? Você não fala tanto do céu, que eu quero ir para o céu, porque o céu... Você vai encontrar esses caras lá. Tem isso aqui no céu também, prepare-se, viu? Claro, tinha que ter um também com rosto de homem. Eu achei fantástico isso. Deus é fantástico. Então ele pôs um cara com rosto de homem, por quê? Porque senão a gente não ia achar identidade para nós quando você lesse esse texto, né? Eu estou falando de coisas figuradas, quando você imagina um cara como um bezerrinho que pula, quando você imagina um cara como um leão que ruge. Aqui ele está falando um com rosto de homem, ser humano, com rosto de homem. Sujeito às mesmas coisas que nós, sujeito às mesmas paixões que nós, aos mesmos problemas que nós, as mesmas desafinações, né, maestro? Que nós, semitonações, desafinações dos instrumentos. Né? Tem uns irmãos que são tão abençoados para ministrar, mas eles esquecem de afinar o instrumento no começo, aí fica um pouco complicado às vezes, né? Afinação é questão de gosto. Falou, maestro, está falado. Não tenho o que questionar, é isso mesmo. Faz afinação em Ré, em Fi, em Di, em Mi, em Cri. Cri é a afinação do cara que não sabe tocar nada, mas ele crê que vai dar certo. Afinação em Cri. Não, meu irmão, tá bom. Plim, não, eu creio. Vai que vai, vamos. Afinação em Cri. Então, aí tem o rosto de homem, somos nós. Deus sabe, isso aqui para mim é um grande conforto, porque Deus sabe que eu sou um homem. Eu falei um monte de coisa aqui, que a gente tem que discernir o ambiente, que a gente tem que saber, que a gente tem não sei o que, tá, mas nós somos humanos. Somos humanos. E aí você, líder, vai para uma administração, humanamente. Você tem uma conta para pagar amanhã, e a tua conta está meio complicadinha, porque não entrou aquele dinheiro que você estava esperando. Você está indo para a reunião ministrar teu filho por acaso, ou por condições que aconteceram, está com febre, deitado na cama, e você vai para a ministração. O que mais? Né? Coisas.
humanas. Ou, sei lá, você tem o seu pai idoso, você ficou sabendo 5 minutos antes de ir, porque geralmente é assim, 5 minutos antes de você ir para a igreja ou para a reunião, para ministrar e tal, soube que seu pai está mal, mamãe está preocupada, levou ele para o hospital e você vai ministrar. Isso é ser humano. Uns mais fracos, né? O cara vai para ministrar, ficou vendo o jogo até o último e o time dele perdeu. Vai ministrar, meu filho, vai. Não me interessa se você ganhou ou se você perdeu. Deus é outro departamento, é outro nível. Mas você é humano. É ou não é? Então isso me traz uma certa tranquilidade, porque muitas vezes eu vou ministrar e às vezes eu estou em condições parecidas com essas e felizmente Deus leva isso em conta também. E aí eu não estou naquele gás de sentir o ambiente, de perceber as realidades espirituais, e o mundo espiritual, e o primeiro acorde, os demônios vão ser tudo correndo, eu não estou muito nessa dinâmica. Mas Deus está. E Ele está preocupado com a congregação, e se eu sou sincero, pelo menos no que eu estou procurando fazer, Deus usa o que eu estou fazendo e acontece. Vou dar um exemplo só para vocês, depois eu falo do último e vamos parar. Nós temos experiências de vida, eu e Miriam, importantes no nosso casamento, e uma delas foi um filhinho que nós perdemos. Alguns aqui conhecem essa história, nós temos 3 rapazes hoje moços, graças a Deus, saudáveis, felizes, de Deus. Eles vão aparecer aí depois, para a segunda sessão da tarde, para a gente sessão da tarde é bom, né? Para a gente tocar junto. Quem sabe atrai mais público, né? Sessão da tarde, hoje, estrelando. Né? Tô brincando, né, gente? Daniel sabe que eu estou brincando. E nós tivemos uma experiência muito forte de um filhinho nosso que ficou enfermo muito tempo depois do nascimento e depois ele faleceu. Durante o tempo que ele estava enfermo e mesmo depois que ele faleceu, é óbvio que várias situações eu precisei ministrar. Né? Minha vida não parava. Nem a sua para, a de ninguém para. Né? A vida continua, como dizem. Eu lembro um culto que eu saí do hospital, ele estava lá internado, fui para a igreja, era meu dia de ministrar. Aquele dia, gente, eu estava muito para baixo. Estava muito triste com meu filho, estava preocupadíssimo, ele estava ruinzinho, tomando remédio, um monte de coisa, tal. No hospital, eu vendo ele lá, eu orei naquele dia, falei, Senhor, por favor, esse filho é tudo que eu tenho, era nosso primeiro filho, não me deixe ele morrer, por favor, eu não sei se eu vou aguentar. E nesse clima, fui para a igreja ministrar. Você imagina, né? O tamanho da encrenca. Eu lembro que eu cheguei na unidade, estava todo mundo lá reunido, e um outro irmão querido, que era líder também, eu acho que ele já era pastor ordenado, eu não era ainda. Eu nem lembro se já era ou não, acho que não, né? Ele chegou para mim e eu falei para ele, meu querido, hoje está complicado o negócio. Será que não teria outro que poderia ministrar no meu lugar? Aí foi muito interessante, ele virou assim para mim e falou, olha, você vai lá, e eu aqui no meu lugar, eu vou oferecer por você sacrifícios de louvor. Vamos junto, tá? Você vai estar lá e eu vou estar aqui embaixo. Vamos fazer isso junto? Eu fiquei olhando para a cara dele, eu nunca tinha ouvido isso na minha vida até então. Eu tinha ouvido falar de sacrifício de louvor, mas não desse jeito. Né? Falei, tá bom, meu irmão, tá bom. E fui. Aquele dia eu me senti, como vocês já devem ter sentido alguma vez, uma das piores vezes, porque eu estava devagar. O povo estava afim, Deus estava lá, nada mudou. O que mudou? Eu que não estava legal, eu que estava triste, eu que estava preocupado, eu que estava ansioso. Aí no final acontece aquilo que vocês também já devem ter passado. Aí acabou o culto, muitos irmãos nem sabendo o que estava acontecendo, vim falar, meu irmão, hoje foi uma das suas melhores ministrações. Eu olhei para o irmão assim, falei, tu não sabes o que dizes, meu amigo. Tu nem imaginas. Tu disseste, sei lá, começou a soltar um monte de frases assim, porque... Né? E aí ficou muito claro e notório para mim que quem que apareceu lá? Nesse dia eu não tive lugar mesmo, felizmente. Mas será que precisa chegar nisso para eu não aparecer e Deus aparecer? Né? Então esse é o rosto de homem, que somos nós. Né? E o último, de águia. A figura da águia é muito bonito, né? Isaías 40, subirão com asas como águia, não se cansarão, não se fatigarão. E a águia é uma figura de uma ave que sobe muito alto. Dizem que ela é uma das que voa mais alto, tem um monte de história sobre ela. Né? Que o olhar dela de lá de cima, aquele olhinho dela, ela consegue, sei lá, achar um rato em cima não sei de onde, vai lá, pega com as garras lá o bichinho
e tudo mais. É uma ave fantástica. E ela sobe muito alto. Então, a figura da águia aqui, para ministradores, eu acho que eu passei uma fase águia no começo do meu ministério, que é aquela assim, é aquele cara que fecha os olhos, fala boa noite, se falar, né? Se falar, boa noite, fecha os olhos e vai embora. Nem olha o que está acontecendo. Se entrou a polícia, levou uns embora, se apagou a luz, se ele está lá, não quer nem... Acabou o som. Ele está lá. E ele vai subindo na direção do Altíssimo. Se você quiser, você vai junto, porque se você não for, ele vai do mesmo jeito. Não espere ele esperar por você, meu amigo. Corre atrás e sobe junto, porque ele vai embora. O Bené Gomes, não sei quantos o conhecem, Benedito Gomes, ministro também, muito querido. Ele falava para mim, assim, no começo ele falava que era assim, ele falou, Gerson, você é muito águia, cara, você fecha os olhos e vai embora. Eu falei, ué, como é que é para fazer então? Não, abre os olhos, olha para o povo, vê se eles estão junto com você, se eles estão subindo com você, ou descendo, sei lá para onde você está indo, mas leva eles junto, né? Você vai, fecha os olhos, vai embora e dá tchau, e fica lá o povo, e você vai embora. Isso é o águia, né? A figura do águia é muito legal, porque são aquelas pessoas, de novo, que independentemente do clima espiritual que esteja acontecendo, ela tem graça de Deus de levar as pessoas, de trazer. Ela vai pegar você lá, ela dá um toquezinho entre uma música e outra, ou pega uma letra especial aqui, outra ali. Quando você vê, devagarzinho você está subindo com ele também, você está indo. Você está começando a voar como águia, as tuas forças estão se renovando, você começa a olhar os teus problemas mais de cima. Quando você vê, meu, que benção, esse cara é demais, tal. É o águia. Né? Te levou junto. O problema do águia só é fechar os olhos e não levar todo mundo junto. Tá? Então, lembre-se disso. Se você é um águia, Deus te abençoe. Só abre os olhos e lembra das outras águiazinhas que precisam subir junto com você. Então, eu queria dar essas dicas, assim. Eu acho que Marinho e galera vão dar um pouquinho agora para vocês de dicas, talvez nós precisamos. É muito claro, a gente sempre fala isso, que e hoje em dia tem workshop de tudo quanto é jeito, eu sei que vocês já tiveram de manhã também. Em todos os lugares que se vai hoje nas igrejas existe uma, não sei nem se eu chamaria de cultura, muito mais forte de você ter também a parte técnica. Havia épocas que tinha só a turma do CRI, lembra do CRI? Então, tinha uma época que tinha só a turma do CRI. Não precisa ensaiar não, meu irmão. Eu lembro dos irmãos me criticando porque eu gastava tempo com ensaio, ao invés de discipular pessoas. E era um cara, autoridade. Eu falei, não, meu irmão, mas é um tempinho que a gente só precisa se preparar para juntar e para deixar as coisas tudo certas. Saber o tom da música. Não, isso é besteira. Isso é perda de tempo. Então tá bom, então chega todo mundo lá na frente e vamos. É Mi. 1, 2 e pimba. Isso o maestro consegue fazer, mas eu acho que não é todo mundo que consegue fazer um negócio desse. E aí a coisa complica, ela fica meio travada. E aí você, ministro, põe a culpa no povo que não participa, mas você erra todos os acordes, você não sabe tocar. O povo não sabe se você entrou, se você ficou, se vai entrar de novo, se volta. Volta para o coro ou não volta para o coro? Você olha para o lado, os backs estão perdidos, todo mundo perdido, você não sabe o que você faz. E aí põe a culpa no povo. O povo não veio. Como o povo não veio? Você não sabia para onde levar? Então não veio mesmo, ficou todo mundo parado esperando. Onde ele vai agora? Fiz a introdução, ninguém entrou, mas aquela introdução que ninguém sabe que é introdução, nem sabe quando ela acaba. Então também não adianta. Ninguém vai entrar, nem os músicos, nem os cantores, nem o povo, nem a igreja. De repente o próprio senhor vai ficar em dúvida, mas essa introdução, Gerson, que coisa... Não entendi também. Né? Então, veja só. Todo esse aspecto espiritual maravilhoso que nós acabamos de falar, ele precisa do técnico, vocês já estão cansados de saber disso, eu estou repetindo mais uma vez. E é verdade. E quanto mais você tiver um domínio, uma capacitação no seu instrumento, na sua voz, naquilo que você faz, você fica menos preocupado com ele e daí você se liga mais no que está acontecendo. Eu costumo dizer, é difícil você tocar um instrumento e dirigir um grupo, uma ministração. Não é mole. O cara tem que ser razoavelmente capacitado, porque é difícil. Claro, você vai começar a música olhando para os músicos, daí você começa, os músicos vêm junto com você, que está confiando neles, e daí você está começando a fazer aquilo tudo que nós acabamos de falar. Olhar para todo mundo, ver o que está acontecendo. Isso enquanto você toca, enquanto você canta, enquanto... Uou!
É coisa, hein? Eu vou contar um segredo para vocês. Está filmando? Pena. Desliga. Não, pode deixar ligado. Então, hoje tem algumas músicas assim, às vezes, que eu já ponho a colinha aqui do lado da letra, meu. Assim, por eu ser músico, eu diria que não tem muito problema com os acordes, não tem problema. Mas letra, meu amigo, tem umas horas que dá uns brancos, assim, eu tenho que dirigir, eu tenho que cantar, e o próximo verso, esqueci. Aí olha para os back, dá uma disfarçada, tira o microfone. Você achou que ninguém percebeu? Você é um bobo, todo mundo percebeu, né? E isso acontece. E às vezes o pior com canções suas mesmo, aí fica mais grave ainda. Minha mulher, bem, você esqueceu a letra de novo? Eu falei, esqueci, amor, outra vez, sabe? Aí fica ruim. Fica ruim. Não sei se é idade, não sei se é problema, não sei o que é. Eu sei que é o seguinte, tudo bem, mas se precisar, você dirige, você toca, você ensaia, você faz tudo, põe a colinha, meu. Qual é o pecado? Põe lá a estantezinha do lado e manda bala, né? Para você não correr esse risco também. Ontem foi até engraçado, nós estávamos lá em São Paulo na nossa conferência missionária, e por sinal eu estava cantando uma música de um tal de Daniel de Souza lá, né? E aí, a música que eu amo muito, somos teus pés, e aí vai, né? Eu viajo nessa música, Daniel. Essa eu viro águia, vou embora, não quero saber de mais ninguém. Só que eu esqueci umas partes das letras, sabe? Daí nós descemos, que teve a pregação, e depois ele pediu para a gente subir de novo, a hora que ele chamou todo mundo para orar. Cadê a letra? Que eu não sei onde eu pus e onde está o papel. Eu saí correndo para todo lado para pegar a letra. Ai, meu Deus, meus filhos já estavam lá em cima, tocando e tal, o cara já mandando bala no apelo, e eu queria a letra. Cadê a letra? Porque meu filho está sem microfone e eu que preciso cantar, onde está a letra? Coisa assim, que a gente só conta nesse ambiente aqui, né? Não vai contar para todo mundo, vocês também não contem para todo mundo, faz favor. Não me entreguem. Mas é isso aí, use meios em que você, se você é o líder e você toca, e você tem toda essa responsabilidade, jeitos de você escapar, meu. Nós somos humanos também. E isso faz parte. Então chega. Eu não sei o que eu faço. Passo a bola? Passo a bola. Que é uma